Não leve a vida tão a sério. Hugh Prater. Final. Em nome da paz e da plenitude. Acredite, até Gleide e eu duvidamos do valor de uma vida espiritual da maneira como em geral é praticada. Em nossa opinião, se o seu objetivo é sentir a integração com Deus, ser verdadeiramente útil para as pessoas a seu redor e ter uma crescente sensação de paz e unidade, uma abordagem religiosa, metafísica ou espiritual para a vida, muitas vezes funciona contra estes objetivos. Não deveria ser assim, mas em geral é. É irônico pensar que pessoas com fortes convicções espirituais muitas vezes têm egos maiores, são mais rigorosas e não se sentem tão bem quanto as pessoas que não se interessam por ensinamentos místicos. Aqueles que vestem o manto da integridade muitas vezes não têm a menor vontade de sentir a integridade com qualquer pessoa. O nosso ego não atua independentemente dos nossos desejos, porque o ego de cada um é aquela pessoa. É interessante observar quantas vezes alardeamos o que deixamos de fazer e criticamos em outros o que fazemos normalmente. Você já notou que, em geral, as pessoas que costumam dizer "finalmente aprendi a dizer não" jamais tiveram grandes problemas em dizer um não logo de cara? Quando pessoas de boa índole se dedicam a ensinamentos positivos, o resultado só pode ser ótimo. Isso acontece porque mesmo as pessoas cheias de boas intenções têm egos, e o objetivo do ego sempre é alguma forma de engrandecimento pessoal. Embora entrem na vida espiritual pelo desejo de se tornarem boas, é comum que estas pessoas comecem paulatinamente a movimentar-se na direção oposta. A razão é que, inconscientemente, elas têm a superioridade como seu projeto pessoal e, invariavelmente, terminam se convencendo de que a atingiram. Quanto mais tempo dedicam a conversar, estudar e discutir seu caminho espirituais, mais autocentradas se tornam. Na verdade, elas ficam até menos flexíveis e generosas do que eram antes de começar a busca pela verdade. Em vez de experimentar a plenitude, elas aprendem como ocultar sua mente doentia e representar o papel de espiritualizadas. Em lugar de atingir a verdadeira iluminação, elas se tornam pessoas espiritualmente corretas. Os que se consideram normais e iguais, conscientes de suas inúmeras limitações, simplesmente não se permitem acreditar que um dia descobrirão verdades espirituais que ninguém mais conhece. O ego prevalece em relação aos esforços espirituais como um círculo vicioso. No mesmo dia em que você busca um caminho espiritual, o seu ego também se engaja, e para cada motivo espiritual que você tem, também existe um motivo do ego. Não é razão para ter medo, mas para estar muito alerta. Pessoas com egos já pacificados não parecem ter qualquer interesse em se comparar com outras pessoas. De modo geral, têm vidas simples, comuns. Sentem-se bem em qualquer lugar e no cotidiano. Emanam bem-estar e paz. Seu tempo normalmente é dedicado a coisas sem importância e seus corações a pessoas sem importância. Não tem nenhum conceito inflexível ou hábitos rígidos.
Não há nada de extraordinário nos assuntos de suas conversas. É fácil agradá-las e, em geral, estão felizes por nenhuma razão aparente. Na verdade, elas acham divertidos e cativantes os egos dos outros. Até os anos 60, as pessoas não acreditavam tanto em leis metafísicas ou princípios universais, mas sim no fluxo natural da vida. Se você fez o que é certo, se não questionou a autoridade, o seu lugar na sociedade ou a situação vigente, se não mentiu, não disse palavrões, não trapaceou nem bebeu demais, se trabalhou muitas horas e poupou o seu dinheiro para poder transmiti-lo a seus filhos, se foi leal a seu país, à companhia para a qual trabalha, ao partido político, à universidade em que estudou, se cumpriu seus deveres conjugais, então tudo dará certo e em determinado momento você caminhará em direção ao pôr do sol. Esta abordagem estendia-se às escolhas pessoais, como a marca do automóvel, o estilo de roupa e até o gosto em questões de música e estrelas de cinema. O essencial era manter-se afinado com o status quo, que todos mais ou menos compreendiam e com o qual mais ou menos concordavam. Culturalmente éramos bastante coerentes. Contávamos uns aos outros histórias das recompensas recebidas pelas pessoas que trabalharam duro e viviam segundo as regras, e gostávamos dos exemplos do que acontecia a quem não vivia assim. Nossa sociedade acreditava que as pessoas sabiam como se comportar de modo que a vida funcionasse muito bem. Agora, neste início do século XXI, acreditamos que renegar a maneira como se faz as coisas proporciona uma oportunidade melhor para a felicidade. É preciso sentir-se livre para experimentar diferentes estilos de vida e formas exóticas de divertimento, além de estar aberto para mudar de amigos e familiares, assim como se troca de trabalho, residência ou penteado. Não apenas questionamos os valores, como passamos a derrubá-los obsessivamente. Já não sabemos olhar para qualquer coisa sem ansiedade, incerteza e cinismo. Todos querem saber quais são as forças e os fatos essenciais. Ansiamos por conhecer as regras e queremos que elas nos sejam explicadas e numeradas. Felizmente, isso jamais acontecerá. O mundo simplesmente não é regido por uma filosofia, doutrina ou conjunto de regras. Admitir essa regra tira um peso enorme e totalmente desnecessário dos nossos ombros. O essencial para a liberdade é admitir que o mundo não funciona, em vez de continuar em busca da fórmula mágica. Há quem tenha descoberto as leis da felicidade e do sucesso, mas por que, afinal, desejaríamos essas leis? A única regra da vida, mais ou menos estabelecida, é que, estando relaxados e flexíveis, somos felizes. Sendo rígidos e controladores, somos infelizes. Portanto, é importante nos desapegarmos dos nossos anseios em fazer as pessoas se comportarem à nossa imagem e semelhança. Observe que o momento em que você se torna infeliz, normalmente é o momento em que você tenta controlar a outra pessoa. Em geral, as pessoas têm a ilusão de que conhecem as peças que constituem o quebra-cabeça de sua vida. Elas acreditam que algumas estão tranquilamente no lugar, mas até mesmo as que pareciam estar, mudam de forma e já não cabem mais. Outras flutuam fora do alcance,
E, além disso, estão sempre surgindo novas peças. Uma das razões pelas quais jamais alcançamos o lugar onde tudo está exatamente como desejamos é que todas as realizações existem por comparação. Cada nível de realização se apaga diante do desfile ininterrupto de novas comparações. Você poupa o seu dinheiro e consegue um carro melhor, mas por quanto tempo este será o melhor carro? Você troca o seu marido ou mulher por um ou uma melhor, mas por quanto tempo ele ou ela será melhor? Você se esforça loucamente no spa e entra em melhor forma, mas não permanece na melhor forma na sua mente nem na mente de ninguém. Momentos de decisão. Se a nossa mente não fosse flexível, estaríamos limitados aos velhos medos e anseios. Se já decidimos quem merece ser amado e quem não merece o nosso amor, é porque bloqueamos a experiência de uma paz abrangente. A mente é a porta para o coração. Ela pode fazer com que a entrada seja complicada ou simples. Depende de como a usamos. Somos livres para mudar a nossa linha de pensamento, a nossa orientação mental, a nossa percepção da realidade. Basta querer. É tão simples quanto agarrar com firmeza o volante do carro e olhar para a estrada, ou pousar a mão no volante e olhar para a estrada. A estrada continua sendo a mesma, mas podemos dirigir com esforço ou sem esforço. Os pensamentos que criticam cada característica superficial da nossa personalidade ou da personalidade dos outros se movimentam lentamente, como se estivessem pouco à vontade. Por outro lado, os pensamentos que assimilam cada pessoa em sua integridade e as compreendem rapidamente são ágeis e leves. A mente aberta promove a paz. Seu objetivo é pensar qualquer assunto com desembaraço. Podemos escolher o que dizemos e fazemos. Você talvez tenha chegado a um ponto em sua vida em que pode achar engraçado observar estes momentos de decisão. Levantar agora ou desligar o despertador? O que vestir? O que comer no café da manhã? Como reagir ao motorista que não viu o sinal mudar de cor? Mas você já conhece o caos do mundo e sabe que aguardar em paz e observar com interesse o que virá a seguir é a decisão mais sábia. As escolhas são determinadas mais por nossos desejos profundos e menos pela decisão consciente. Quando o coração tem como propósito a integridade e a união, as escolhas exigem menos esforço, são mais automáticas. Isto se torna especialmente visível quando começamos a sentir uma integração espiritual mais profunda com as pessoas que nos rodeiam. Os pais, por exemplo, talvez se perguntem por que continuam a fazer sacrifícios intermináveis pelos filhos. Talvez até se censurem por serem tão condescendentes, mas continuam se sacrificando. A simples hesitação lança-os imediatamente no conflito e no sofrimento emocional. Naturalmente, a psicologia despreza esse tipo de sacrifício, que é classificado como doença. Diante desta perspectiva, Jesus, Gandhi, Martin Luther King, hoje, seriam taxados de psicóticos. No entanto, esses homens não eram ingênuos e com certeza não eram loucos. Eles seguiam uma vida espiritual, não numa trilha mundana. Nosso progresso espiritual é indicado por nossa vontade de parar de perder tempo com futilidades de nossa vida pessoal. Isto nos permite enxergar o relacionamento que, aliás, sempre esteve ali.
Nós é que não percebemos. Questões como as seguintes podem ajudar a nos concentrarmos no item: mudar não é menos espiritual do que não mudar. O que complicará menos a minha vida? Qual é a minha ideia de tranquilidade? Isto me ajudará a apreciar mais as pessoas que amo? Sinto algum conflito em relação ao que fazer? Então, é melhor esperar. Que decisão provocará menos questionamentos no futuro? Quando o encontrei, Pope tinha 4 anos e ainda não falava. Um ano antes ele fizera uma operação para soltar a língua presa, e embora seus olhos brilhassem com inteligência, ele ainda estava na fase pré-verbal de uma criança de 1 ano. Tagarelava sem parar, mas numa algarraria sem sentido. Seus pais, ambos preocupados com as carreiras profissionais, o mantinham em um quarto cheio de brinquedos, mas sem a presença de outros seres humanos. Como Pope se aproximava da idade de entrar na escola, de repente passaram a se preocupar com a ideia de que o filho não fosse uma criança normal. O pai era um caçador de petróleo. Ele fazia sondagens de poços de petróleo, o que às vezes exigia passar dias sem dormir. Quando voltava para casa, em geral, dormia 2 ou 3 dias seguidos. Ao acordar, agredia verbalmente a mulher e logo voltava para os campos de petróleo. Eles me perguntaram se Pope era normal e respondi de um ponto de vista espiritual. Mostrei que o menino brincava normalmente e ria com frequência. Destaquei especialmente a ligação dele com o cachorro. Os pais lhe deram de presente um filhote de pastor alemão e logo descobriram que Pope ficava muito calmo quando o cachorro estava no quarto com ele. A empregada só tinha de limpar a sujeira do cachorro. Embora vivesse trancado com o cachorro, Pope escutava o pai gritando com a mãe, e mais tarde, quando conseguia falar, me contou que há muito tinha o hábito de sair do quarto bem quietinho para ver as brigas. Ele me disse que a mãe provavelmente merecia aqueles berros, sabendo que as poucas vezes em que ele se dirigia ao menino era para gritar com ele, eu podia compreender o senso de justiça infantil. Pope entrara na família de maneira fora do comum. O pai o encontrara abandonado numa cabana, dentro de um cercado improvisado. Descobri que era o filho de uma prostituta, que todos os dias trazia comida e água para o bebê e saía. Contrataram um advogado, deram algum dinheiro para a mãe e Pope foi adotado legalmente. Do ponto de vista do garoto, ele apenas mudou de uma forma de isolamento para outra. Um dia resolvi pegar Pope para um dia de brincadeiras. A esta altura ele já estava com 5 anos e falava muito bem. Primeiro fomos a um parque com escorregas, balanços e outros brinquedos. Pope viu uma enorme caixa de areia e correu para ela. Quando me aproximei, percebi que o que à distância eu pensara serem crianças brincando era um grupo de jovens adultos com síndrome de Down. Eles aparentavam o rosto característico, a fala indistinta. Alguns até babavam ou estavam com o nariz escorrendo. Quase todos sabem que os portadores da síndrome de Down não representam nenhum risco para outras pessoas. Na verdade, eles tendem a ser menos violentos e notadamente mais alegres do que outros grupos. No entanto, percebi que nenhum dos pais ou babás deixavam outras crianças se aproximarem da caixa de areia, embora algumas crianças menores mostrassem o desejo de ir até eles. Pope brincou com esse grupo de gente barulhenta e exuberante, até que eles tiveram de ir para casa.
Embora tenhamos ido a muitos outros lugares considerados até mais interessantes, fomos à praia e a um parque marinho, no final do dia, Pope me perguntou quando poderia voltar para brincar com aqueles caras engraçados. Abrindo mão da perfeição. Atravessar um único dia é como estar numa espaçonave passando entre corpos celestes. Cada massa, pequena ou grande, tem sua força de atração gravitacional, e os viajantes mudam de direção continuamente. Observe como é preciso muito pouco para nos desviarmos do rumo. No entanto, há uma enorme diferença entre desviar-se ocasionalmente do rumo interior que estabelecemos para nós mesmos e escolher o caminho apontado pelos outros. Se fizéssemos tudo de maneira diferente, mais ou menos as mesmas pessoas concordariam que também estaríamos errados. Fazer o quê? Nada? Não. Isso também seria um erro, porque seria uma reação, não um objetivo. Continuaríamos sendo vítimas das vozes dissuantes. Se agirmos sem nenhum senso de direção interior, o resultado não terá nenhum valor duradouro. Não poderá ajudar uma pessoa querida nem alimentar nossa alma. Jamais podemos consertar ou fazer alguma coisa acontecer. Quando este é o nosso objetivo, estamos valorizando o resultado errado. A perfeição não está na maneira como as coisas acontecem, mas podemos atuar a partir da paz, fazendo da paz o nosso objetivo. E se fôssemos coerentes sobre o que somos, mas cheios de dúvidas em relação ao que vemos? E se olhássemos para tudo com o interesse de marinheiro de primeira viagem? Diríamos para nós mesmos: hoje terei olhos flexíveis. Estou decidido a olhar para tudo com suavidade. Não farei nenhum julgamento antes do tempo. A cada momento me lembrarei do fato de que jamais vivi este dia antes, que jamais tive esta conversa por telefone antes, jamais estive no meio desta multidão, jamais olhei para este céu, jamais tive esta sensação. Todas as circunstâncias são um pouquinho diferentes hoje do que jamais foram antes. Cada diferença será um prêmio que juntarei, e no final do dia, serei rico em novidades. Libertação 23. Tempo sugerido: 1 dia ou mais. Durante todo o dia, repita: debaixo das minhas reações habituais está a tranquilidade do meu coração. Debaixo do caos do mundo está a plenitude da paz. Sem levar os problemas tão a sério. Para a maioria das pessoas, a palavra unidade é apenas um conceito bonito, mas não se refere a nada real. O afeto que sentimos uns pelos outros nos remete à ideia de comunhão. Mas quem, entre aqueles que você conhece, conseguiu chegar lá? Lutamos por uma sensação, um indício qualquer que diminua o precário equilíbrio dos relacionamentos. Para experimentarmos uma pequena medida de amor e da emoção de fazer parte, de ser bem recebido e aceito, é preciso ponderar cuidadosamente a pequena margem de terreno comum que temos com cada pessoa. Tentamos enfatizar essa realidade dizendo que a diversidade é o tempero da vida, mas a verdade é que a solidão continua sendo a emoção que domina o mundo. Chegamos a este mundo sozinhos, deixaremos o mundo sozinhos, e enquanto estamos por aqui, é por nossa conta e risco. Muitas pessoas começaram a se sentir arrasadas e sufocadas
com o efeito da globalização, que trazem para dentro de sua casa, por meio da televisão e outros meios de comunicação de massa, a imensidão da infelicidade e da pobreza do mundo. Essas sensações negativas agora povoam nossas noites, fins de semana e férias. Por essa razão, começamos a ressaltar e até a apreciar as nossas diferenças. É o meio que encontramos de reafirmar nossas individualidades. Aparentemente podemos escolher entre ser mais ou menos diferentes. O amor não é uma opção. Não porque duvidamos dele. Ao contrário, o amor é vivido nos encontros ao acaso, nas perambulações e nas tarefas que preenchem cada um dos nossos dias. Quando amamos, despertamos para o amor. Quando estendemos a paz, despertamos para a paz. Existe, na verdade, uma crescente nostalgia no coração de muita gente. O caminho é abrir mão de seus medos, suas esperanças e suas vidas além dos limites do ego. Como se faz isso? Com os pequenos milagres da compreensão, do apoio, da paciência e da felicidade. Nesta viagem em busca do autoconhecimento, você avaliou muitas coisas. Agora está na hora do seu coração e da sua mente se tornarem um só. Não duvide. A sinceridade é a força que está por trás da busca da felicidade e da paz. Convido a vocês a darem um salto de fé. Isto conclui o trabalho de Hugh Prater. Não leve a vida tão a sério. Obrigado por escolher o Conexão Self. Continuem conosco, apoiem o nosso canal e ajudem a levar o nosso trabalho para todos aqueles que você ama de coração. Até o próximo vídeo.